Já começou, professor. Tá bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a professora Jocélia pelo convite e, antes de tudo, né, parabenizar pelo evento. É um evento muito bacana. Eu assisti a palestra do professor Sávio, nosso diretor-geral de pesquisas, né, e obrigado pela oportunidade de eu falar um pouquinho, né, sobre o currículo. Então, eu preparei uma breve apresentação aqui para vocês. Então, eu vou começar aqui do primeiro slide, né? Fazendo como tema, né? Fazendo parte do evento Desmistificando a Pesquisa Científica. E o tópico qual eu vou desenvolver junto com vocês é Currículo Lattes, a importância da produção técnico-científica para o pesquisador. E já que a gente vai falar em currículo Lattes, eu fiz um destaque aqui no nome currículo. Tá? Alguém saberia me dizer o que significa currículo? Né? O significado do nome currículo, de onde vem isso? Currículo, né, ele vem do latim, né, mais adiante eu coloquei aqui no slide também, né, ele vem do latim, deixa eu voltar aqui, né, e basicamente ele significa, vem do latim currículo, o que significa pista de corrida, né, e aí, basicamente, ó, em um currículo, quando nós falamos em currículo, a gente pensa em quê? Em colocar nesse nosso currículo nossa experiência, nossas habilidades, o que fizemos, e eu acho que o termo que mais se enquadra no nome currículo é por onde passamos, ou seja, a nossa trajetória nessa pista de corrida. Então, basicamente é isso. Mais adiante aqui, eu preparei esse desenhozinho aqui, né, representando a trajetória que a gente tem que fazer, no caso do currículo Lattes, né, que é um currículo puramente científico, desde a época, né, a trajetória que a gente tem que percorrer, desde a época do IC até a plenitude do reconhecimento científico, que poucos alcançam, né, que é o Prêmio Nobel. Tá? Nessa trajetória, né, a gente começa por IC, aí depois, se a pessoa planeja continuar na vida acadêmica, passa pelo mestrado, pelo doutorado, pelo pós-doc, aí vira professor, pesquisador, né, professor adjunto, professor associado, professor titular, e a tendência nessa trajetória é que as barreiras sejam maiores, né, e chega a um certo ponto de se tornarem barreiras, né, muito difíceis de se passar, que eu simbolizei aqui, né, representativamente como espinhos de cacto, né? Então a gente teria que passar por uma trajetória cheia de espinhos até se alcançar o Prêmio Nobel, que não é impossível, mas é uma tarefa muito difícil, né? E a plenitude do reconhecimento científico. E aí, como eu falei anteriormente, o currículo vem do latim curriculum, que significa pista de corrida, insinuando que nossa trajetória é como uma pista de corrida, com muitos obstáculos, que, fazendo uma analogia às leis de Newton, né, trajetória percorrida, tempo, velocidade, energia, etc., né, a gente pode descrever a nossa autobiografia, né? E no caso do nosso currículo Lattes, a gente vai alimentá-lo com nossa trajetória científica.
Como é que surgiu o currículo Lattes, né? O currículo Lattes, ele surgiu a partir de esforços do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, FINEP, CAPES, né? Foi criada uma plataforma integrada de captura de informações para armazenar, gerir, enviar e receber e comprovar os dados enviados para os sistemas computacionais do CNPq. Isso aí começou em 1999. Ele é voltado para candidatos à obtenção de bolsas, auxílios, participantes dos diretórios de grupos de pesquisa no Brasil, consultores do CNPq, estudantes universitários, docentes, pesquisadores. Né? O nome Lattes é uma homenagem, né, ao físico brasileiro. Eu escrevi errado aqui, tá? Eu acho que é César Lattes. Esse aqui passou despercebido, né? Que contribuiu na descoberta da partícula meson. Né? Aqui eu peguei uma foto, né, na Wikipédia, o paranaense César Lattes à esquerda e os pernambucanos Mário Schenberg, centro, e José Leite Lopes à direita, considerados os 3 maiores físicos brasileiros em reunião no CNPq em 1958. Tá? Então, o nome Currículo Lattes, ele é uma homenagem ao físico brasileiro César Lattes. E assim, falando em currículo Lattes, hoje, alimentar o currículo Lattes está relativamente simples. Tá? A gente sabe que se a gente quiser alimentar o currículo Lattes, basta a gente entrar em lattes.cnpq.br. Um minutinho. lattes.cnpq.br. Tá? Essa é a apresentação atual do currículo Lattes. Mas talvez aqui uns que sejam meus contemporâneos se lembrem um pouquinho de como era a apresentação do currículo Lattes. Alguém poderia contribuir aí conosco nessa lembrança, voltando lá para entre 2000 e 2003, mais ou menos? Como que era o currículo Lattes antes dessa plataforma, eu diria assim, user-friendly, né? Porque hoje a gente pode dizer que o currículo Lattes, ele é uma plataforma relativamente user-friendly, ou seja, amigável. Tá? Alguém poderia nos ajudar aqui na lembrança de como era o nosso currículo Lattes? Fiquem à vontade de escrever no chat, que eu estou acompanhando aqui. Como que funcionava o currículo Lattes? Temos 27, o professor Erivelto, tem o meu amigo Fred, né? Prazer em encontrá-lo por aqui, Fred. A própria professora Jocélia. E aí, gente? Fiquem à vontade aí, a gente está num bate-papo, né? Uma mesa redonda. Eu estou tomando isso aí como uma mesa redonda para todos nós. Não se lembram como era o currículo Lattes? O seu Lattes é de 2007. Já pegou o atual Erivelto. Obrigado. Não, o Fred não lembra de detalhes, mas era infernal. Depende do ponto de vista, né? Talvez do ponto de vista, né, religioso, né, o qual a gente passa por um umbral, né, para alimentar o currículo Lattes e chegar ao céu, digamos assim. Nesse sentido, poderia ser considerado um inferno mesmo, infernal. Né? Palavras do nosso amigo Fred,
né? Mas eu tive um pouco de dificuldade, gente, mas finalmente eu encontrei e baixei, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. O currículo Lattes, deixa eu só minimizar aqui, tá? Eu achei esse link, um link antigo da USP, em que eu tenho versões anteriores do currículo Lattes, tá? Só para adiantar, o currículo Lattes, ele era instalado offline no nosso computador, tá? E como eu uso o sistema operacional Linux desde 1997, eu tive um pouco de dificuldade com a instalação do currículo Lattes, porque o executável dele, o instalador do currículo Lattes, era disponível só para o Windows. Então, se eu quisesse instalá-lo em plataforma Linux, eu teria que utilizar um emulador do Windows. E no Linux, não sei se alguns aqui mexem com Linux, é o emulador chamado Wine, Wine de vinho, tá? Então, nesse link aqui, depois eu vou disponibilizar a apresentação para a professora Jocélia, para compartilhar com vocês, tá? Se eu clicar nesse link, a gente vai entrar nessa página aqui da USP, uma página antiga, em que eu tenho a passagem, a evolução, né, desse instalador, desde a versão 1.4 até a versão 1.6, que, se eu não me engano, ela deixou de funcionar, e ela deixou de funcionar mais ou menos em 2003, 2004, quando eu estava entrando no meu segundo ano de mestrado. Tá? Então, só para mostrar para vocês, eu baixei esses arquivos, esses instaladores, tá? Eu botei aqui, chamei até no meu, criei uma pasta CV Lattes Old Versions, e aí eu vou simular a instalação desse executável daqui. Só para vocês observarem mais ou menos a cara do antigo currículo Lattes. Então, olha como era a plataforma Lattes. Aí eu viria aqui em próximo, né, para instalar. Aí vou instalar meu currículo Lattes. Hoje ele nem vai funcionar. Você deseja criar um ícone? Não. A instalação foi realizada com sucesso. Para executar o programa, escolha o ícone Currículo Lattes em Iniciar Programas Lattes. Tá? Eu não... Deixa eu ver se eu encontro aonde esse... Aí, PC... Aí, Lattes... Currículo... Deixa eu ver se eu acho. Currículo Lattes.exe. Vou executá-lo. Linux é um pouquinho confuso, tá? É mais linha de comando, é meio chato mesmo. Mas o Windows é só clicar 2 vezes no arquivo. Então, aqui, estou executando o meu antigo currículo Lattes. Quem é meu contemporâneo e teve essa oportunidade, ó, eu iria alimentando offline, ó, novo currículo. Aí eu começaria nome completo, nacionalidade, país de nascimento, data de nascimento. Como isso é uma simulação do old, né, do antigo ao atual, eu achei interessante mostrar isso aqui para vocês. Ó, Arlan da Silva Gonçalves. Naturalidade brasileira, né, CPF, igualzinho a gente alimenta online. Enfim, a gente vai alimentando e aí ele vai abrindo outras abas, aí no final a gente confirma, e depois que a gente confirma, a gente vai ter a opção de salvar o nosso currículo como.
Então, até esse momento, o currículo Lattes, ele é uma plataforma offline. E aí, a partir disso, a gente exportava, né, para a plataforma, para o servidor do CNPq, e a partir daí o servidor era alimentado. Tá? E aí a gente não podia perder esse arquivo, porque por acaso se desse algum problema no computador, a gente tivesse que perder formatar o computador e perdesse esse arquivo, infelizmente a gente começaria do zero e teria que exportar novamente para o CNPq. Então a gente ia alimentando essa plataforma offline e posteriormente a atualização dessa plataforma offline, a gente ia passando para a plataforma online, né? Exportando para o servidor do CNPq. Então, como o Fred falou, né, o professor Fred falou, realmente era meio infernal essa alimentação e dava uma série de problemas, né? Eu tive, né, as chances de acompanhar um pouquinho da evolução do currículo Lattes. Infelizmente, eu não consegui fazer o IC, porque a universidade e o curso que eu fiz na minha graduação, Engenharia Química, eu sou da turma de 94 primeiro, da Engenharia Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu não concluí o curso, acabei me formando licenciado em Química, né? Mas era um curso que, para você conseguir tirar uma boa nota, né, era muito complicado, né? Então, para você fazer IC na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, você tinha que tirar um CR altíssimo, né? O índice, a gente chamava de índice de aproveitamento altíssimo, e poucos da engenharia química conseguiam, né? Uma iniciação científica. Hoje, eu acho que, assim, principalmente se tratando aos discentes do IFES, é importante vocês aproveitarem essa oportunidade que a equipe da Pró-Reitoria e Pós-Graduação tem feito um trabalho excelente na aquisição de bolsas para vocês, né? Então, em todo esse contexto problemático, a gente tem conseguido, eu fiquei um tempo na reitoria, eu trabalho, né? Às vezes o professor Sávio, o André Romero precisam de alguma coisa de mim, é sempre um prazer poder ajudá-los. A gente luta muito nesse processo de aquisição de bolsas. Então, voltando aqui à apresentação, tá? Esse é o link onde tem disponível, né, as versões antigas do currículo Lattes. Eu vou salvar no meu Dropbox, caso essa página saia do ar, né, porque isso aqui para colecionadores de programas antigos, quem quiser pelo menos testar e ver como funcionava, com certeza, eu tenho certeza que vai chegar às mesmas conclusões do professor Fred. Tá? E seguindo aqui, hoje, como que seria a página do currículo Lattes? Então, é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Eu vou entrar aqui na página do currículo Lattes, lattes.cnpq.br, tá? E você, discente, que não tem currículo Lattes, é relativamente fácil vocês cadastrarem, alimentarem essa pista de corrida, essa trajetória da vida científica de vocês. Vindo aqui nesse link, cadastrar novo currículo. E é tudo online. Aí vocês começam a colocar país, e-mail,
confirmar e-mail, senha, confirmar senha, enfim. Eu não vou alimentar porque ele vai dar erro pelo fato de eu já ter o meu currículo Lattes cadastrado. Mas o que eu posso fazer inicialmente, ó, a gente vai discutir, né, algumas dessas plataformas aqui, junto com o currículo Lattes e a importância dessas plataformas, né, para pesquisa científica. E aqui a gente pode ir em buscar currículo ou atualizar currículo. E já que a professora Jocélia falou, né, em algumas partes importantes do currículo, eu vou fazer o meu login. E aí vou mostrar a vocês alguns pontos importantes dessa plataforma Lattes. Tá? A cara inicial do currículo Lattes após o cadastro dele é essa aqui. Né? Aqui a gente tem os dados gerais, em que a gente coloca a nossa identificação, endereço, idiomas, prêmios e títulos, texto inicial, um resumo que você quer que apareça no currículo Lattes, além de outras informações relevantes. Aí vem a parte da formação. Formação acadêmica, titulação, pós-doutorado ou livre docência, formação complementar, atuação. Cada item desse é importante que a gente vá alimentando. Por exemplo, em atuação, a gente fala aqui, ó, atuação. Membro de corpo editorial, tá? Se eu for membro de algum corpo editorial, eu não sei por que ele não está fixando aqui na tela. Ah, consegui. Membro de corpo editorial. Vamos supor que vocês sejam convidados para fazerem parte do corpo editorial de uma revista científica, tá? Que foi o meu caso. Inicialmente eu fui convidado a fazer parte como editor associado da revista Eficiências e posteriormente da revista Orbital, que é uma revista específica da área de química. E aqui a gente tem a nossa eficiência, e a gente vai falar um pouquinho dela posteriormente. Tá? E aí, por exemplo, se você é convidado a fazer parte de revisor de periódicos, né? E aí você vai alimentando. Eu, por exemplo, eu sou revisor de 21 periódicos diferentes, nacionais e internacionais, né? Então, não é fácil dar conta disso tudo, né? É importante o trabalho que o nosso pró-reitor de pesquisa, André Romero, está fazendo na questão do reconhecimento do pesquisador na nossa instituição. É um trabalho que está crescendo ao longo do tempo, e a ideia é que as três pernas elas se igualem, né? Fique igual para todo mundo, o ensino, pesquisa e a extensão, né? Que não haja essa discrepância entre uma e outra, né? Porque isso acaba gerando um desequilíbrio, né? Se o perfil do professor é dar aula, ele gosta de dar aula, gosta de trabalhar com os alunos, né? Isso aí vai ser valorizado. Se ele tem um perfil de pesquisador, também vai ser valorizado. Se ele tem perfil de extensionista, da mesma forma vai ser valorizado, assim como as três pernas, o tripé do ensino, pesquisa e extensão, todos serão valorizados, né? Um trabalho que a equipe da pró-reitoria e de pós-graduação tem feito. E aí a gente vai alimentando, né? Aí vem as produções, artigos completos publicados em periódicos. Tá? Muita gente pensa erroneamente, eu apresentei, eu tive o meu artigo aprovado em congresso. Tá? Bem, é um cuidado que a gente deve ter. Artigo publicado em congresso não é artigo publicado em periódico, tá? E tem gente que alimenta erroneamente isso daqui.
tá? É artigo publicado em periódicos, são periódicos, são revistas científicas indexadas, né, ou não. Se não são indexadas, provavelmente daqui a um tempo elas serão, não foram ainda porque são novas, né? Artigos aceitos para publicação. Aí vem a outra parte, né? Trabalhos publicados em anais de eventos. Aí tudo bem. Se vocês publicam um trabalho em evento, é nessa área aqui que vocês devem alimentar o currículo de vocês. Né? Eu não vou falar de tudo, né? Até porque não teremos tempo, né? Mas, enfim, é uma plataforma bem amigável, uma plataforma do inglês user-friendly, né? E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, tá? Aqui tem produção técnica, produção científica, tem produção artística, música, artes visuais, ou seja, o currículo Lattes ele é tão bacana que se você tem assim, uma formação, seja em todas as áreas, né, desde as humanas até as exatas, passando pelas biológicas, ele tem os campos acessíveis, né, para o preenchimento de informações relacionadas a essas áreas. Patentes, né, registro de patentes, etc. Programa de computador registrado, programas não registrados, né? Eu vivo desenvolvendo alguns softwares com meus orientandos e alguns alunos da graduação, né? Porque eu costumo dar, sei lá, programação aplicada à físico-química, né? Para tornar a físico-química um pouco mais interessante. Eu posso alimentar o meu currículo Lattes com esses programas sem registro. Agora, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é aqui, ó, orientações e supervisões concluídas, tá? Orientações e supervisões concluídas, ou em andamento, tá? Concluídas ou em andamento. Eu já vi, né, alguns colegas fazerem o seguinte: o colega ele vai lá dar aula da disciplina monografia, tá? Aí na turma tem 40 alunos, tá? E, pelo amor de Deus, gente, isso é uma crítica construtiva, tá? É só para poder contribuir com vocês com o melhor que eu posso fazer, né? Mas aí a pessoa vai e coloca o nome da turma inteira da disciplina monografia, né? Então, o docente da aula de monografia 1, monografia 2, todos os semestres. Cada semestre tem 40 alunos. Ou seja, significa dizer, então, que ele orientou 80 discentes por ano, né? Em 10 anos, ele vai orientar 800 discentes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque o currículo Lattes, a gente ou pode alimentá-lo de forma correta ou de forma errada, né? Mas eu já tive a oportunidade de ver alguns colegas e eu cheguei, orientei, né? Não, gente, poxa, se você dá aula de monografia 2, quem deve alimentar, né, que orientou esse TCC, por exemplo, né, que ali a gente tem opções para IC, para TCC, para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado, enfim. Mas quem deve colocar é o orientador de TCC escolhido pelo aluno, tá? É claro que é importantíssimo o trabalho do professor de monografia ou da professora, e se o aluno desejar colocá-lo como orientador ou co-orientador do TCC, aí tudo bem. Mas pelo simples fato da pessoa trabalhar com a disciplina monografia e colocar 800 alunos por ano, quer dizer, 80 alunos por ano,
a gente vai estar cometendo um erro, né? Um erro científico, né? E assim, não proposital, mas pela falta de experiência do usuário do currículo Lattes, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, a gente vai alimentando, não é difícil, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa contribuir, depois a gente volta nesse ponto daqui, tá? E aqui eu loguei, né, como atualizador do meu currículo, tá? Ele tem uma outra plataforma também de buscar currículos, né? Então, por exemplo, vou buscar aqui meu currículo, né? E ao buscar o meu currículo, existem umas ferramentas interessantes aqui nessa pequena aba que acabou de abrir para vocês, que é o seguinte, que é a rede de colaboração que eu utilizava muito, tá? E hoje, infelizmente, ela não funciona mais. Eu gostava muito dela, tá? Ele vai dizer o quê? Você não possui o Java instalado, ou a versão inferior a 1.5. A minha versão do Java é muito superior a isso. E fica dando erro, né? E aí se liga para o CNPq, ainda não se tem uma solução para isso. As pessoas, o atendente, né? O secretário ou a secretária que respondem, falam, poxa, infelizmente, muita gente está reclamando desse problema, tá? Mas eu acho que a pandemia, né, ajudou a piorar essa situação, né? A pessoa está lá só como um secretário ou uma secretária. A gente teria... Qual seria a alternativa? Enviar um e-mail para o setor responsável e pedir, assim, solicitar uma solução para esse problema. Entraria numa questão burocrática um pouquinho chata, né? Uma situação burocrática um pouquinho chata, né? O termo que eu utilizaria, tá? Mas o que faz essa rede de colaboração, tá? Basicamente é isso daqui. Esse plugin rede de colaboração, só quem já teve a oportunidade de fazer isso aí funcionar, ele funciona mais ou menos assim, tá? Eu teria aqui, ele colocaria o seu nome no meio, tá? Ele colocaria aqui o seu nome. Só um minutinho que eu tenho que fechar e abrir de novo. Colocaria o nosso nome no meio do pesquisador principal, Arlan. Em volta, colocaria os seus colaboradores ou coautores de artigos, né? Por exemplo, eu tenho o professor Thanos, eu tenho o Osmair, tenho a minha própria esposa, Simone, e tenho o meu orientador de doutorado, Pascucci, tenho o Figueroa, meu ex-orientador de doutorado, e assim nomes de todos os seus colaboradores. E aí, se você tem artigo em comum com Thanos e com Osmair, ele vai criar meio que um polígono, vai juntar isso aqui. Se você tem uma rede de colaboração, uma produção só com Figueroa, sem participação do Pascucci e da Simone, vai fechar um outro polígono, né? Vai criar pontos, né, de uma coisa conhecida como network científico. E aí, por fim, ele vai fechar um polígono, tá? Ele vai fechar um polígono, né? E no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Fechou um pentágono. Ou seja, quanto mais colaboradores na sua produção bibliográfica você tem, mais esse polígono aqui vai se aproximar de quê? De uma circunferência.
Ou seja, aquele pesquisador que tem um montão de colaboradores, que hoje, né, graças a um bom network científico, uma boa rede de colaboração, eu não sei quantos lados tinham esse meu polígono da última vez que eu acessei, mas eu construí ao longo do tempo uma boa rede de colaborações, tá? Mas, enfim, esse plugin, que eu acho particularmente um plugin muito bacana de se utilizar, infelizmente, eu tentei sistemas operacionais diferentes, eu tentei navegadores diferentes, tentei, enfim, todas as possíveis versões do Java diferentes, e ele simplesmente dá o mesmo erro. Eu acredito que o erro seja na plataforma do CNPq. Eu não estou afirmando isso, mas a probabilidade de ser, eu estou especulando que seja isso. Tá? E um outro ponto importante nessa questão seria o diretório de grupos de pesquisa. A gente pode criar grupos de pesquisa, né? Eu tenho um grupo de pesquisa que ele é certificado pela instituição, que é o grupo de Química Medicinal aplicada ao planejamento de fármacos do Espírito Santo. Isso aqui é importante para que o pesquisador seja avaliado também na submissão de projetos em que se peça recursos, né, para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, é muito importante. E daí a gente vai alimentando, né, o nosso diretório de grupo de pesquisas com os nossos alunos, enfim, vai colocando as áreas de cada pesquisador e essa ferramenta, ela importa dados do LaTeX do pesquisador que a gente adicionou no nosso grupo de pesquisas. E assim, para suprir, de repente, para tentar, pode ser esse motivo aqui, do rede de colaboração não está aparecendo, surgiu posteriormente a ele esses indicadores de produção, que eu acho bem interessante também. Quando a gente clica em indicadores de produção, a gente vai abrir essa página daqui. Né? Se eu tiver sorte, espero que o CNPq não fique fora do ar, mas abriu, né? Então, ele faz uma estatística, né, da sua produção bibliográfica. Ó. Artigos completos publicados em periódicos, 45. Resumos publicados, outras, enfim. E mostra graficamente isso também. Apresentação de trabalho, programa de computador sem registro, outras. Orientações concluídas, mestrado e outras. Nesse outras entram I6 e TC6. Orientações concluídas, resumos publicados em anais, artigos completos publicados, né? Isso é bem bacana. E aqui, ó, entra uma coisa bacana, né? Artigos, né, publicados nessa revista aqui, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Tá? Eu tenho 10 artigos publicados nessa revista, 7 artigos publicados no Eficiência, 4 no Journal of the Brazilian Chemical Society, 3 no European Journal of Medicinal Chemistry, Molecule tem 2, e, enfim, tem outros artigos científicos aqui que eu e colaboradores publicamos. E apareceu aqui do lado, que aparece no nosso LaTeX também, uma coisa chamada de JCR. Vocês saberiam o que seria JCR? O que seria JCR, o significado disso? O que seria JCR? E o que isso significa, né, para a produção bibliográfica? E aí, gente? Qual seria a diferença entre JCR, Qualis, né, o outro termo que aparece no LaTeX,
que é o SJR, né? Temos o SJR, temos o, deixa eu voltar aqui, o Crossref, Cielo, né? Dentre outras plataformas, não vamos falar de todas, né? Talvez os dois mais importantes aqui, na minha opinião, ISI, Web of Technology, o Thomson, né? E aí vem o SJR. Qual seria a diferença entre JCR e SJR e Qualys, por exemplo? Todo mundo fala em Qualys Cates. E outra coisa importante também, que eu esqueci de falar com vocês, né, é o DOI, né? O DOI. O que seria... Aí surgiu mais um ponto aqui. Qual seria a diferença entre o DOI, o JCR e o SJR? Qual seria a diferença? Me ajudem, gente, por favor. O Fred tá falando que eu posso explicar, que ele sempre se perde. Então, vamos lá. O DOI, tá? Nem todo artigo científico, vou ter que abri-lo aqui de novo, não sei por que fechou, né? Não, ele estava aberto aqui do lado. O DOI, vamos começar por ele. É o Digital Object Identifier. É o identificador digital de objeto, tá? Por exemplo, falando da revista Eficiência, tá? Que eu faço parte do corpo editorial, ela não tinha DOI, se eu não me engano, até 2019. Início de 2019, se eu não me engano, ela não tinha DOI. O que é o DOI? É Identificador Digital de Objeto. A revista com o DOI, ela aumenta, né? Ajuda a aumentar a divulgação científica do nosso trabalho. Significa dizer também que ela pode ser indexada em algumas bases de dados, ou seja, melhora um pouco a difusão científica, porque o acesso a esse trabalho pelo próprio LaTeX se torna facilitado através do DOI, ou Identificador Digital de Objeto. Então, se eu clico aqui, eu vou direto para a página da revista, né? Então, é um trabalho aí interessante que a gente fez em colaboradores nacionais e internacionais, tá? E de identificadores de novos, né, potenciais, inibidores potenciais da ricina, que é uma molécula altamente tóxica presente no óleo de mamona. Essa revista aqui, não, essa aqui é gratuita, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, né? Então, a gente vai direto para a página da revista. Então, nesse aqui, por exemplo, Molecule, tá? A gente olha aqui o JCR, já vamos falar dele, mas se a gente clicar nesse meu terceiro artigo aqui, que é biodegradação de organofosforados, né? Essa revista aqui, gente, para a gente publicar nela, é uma revista, é uma excelente revista, né? Ela tem um fator de impacto, a gente já vai falar nisso, relativamente bom. Só que para publicar nessa revista, a gente tem que pagar, eu levei um susto, simplesmente 1.800 francos suíços. Aí, quando eu converti para reais, eu pulei da cadeira, né? Porque hoje, 1.800 francos suíços dá o equivalente a 12 mil reais. Aí eu entrei em contato com um dos meus colegas, né, coautor desse trabalho também, e falei, cara, professor do IFES não tem condição de
mesmo que a gente rache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores, né, vai ficar mais de R$ 1.000 para cada autor, né? Então, ainda assim, é complicado. Aí ele falou, não, tem aqui o chefe do laboratório lá na República Tcheca, que é esse daqui, o Kamil Kucha, né? Que é um parceiro meu de colaboração, que ele recebe, né, pela produção bibliográfica. Então, na República Tcheca, por exemplo, se vocês publicam 10 artigos por ano com JCR1, vocês vão receber 500 francos suíços por mês para ajudar na publicação. Se vocês publicam artigos com JCR2, vão receber, eu estou chutando valores, tá, gente? 1.000 francos suíços por mês. Se vocês publicam com fator de impacto 5, vocês vão receber um pouco mais. Então, olha que bacana, é o meu sonho. Eu acho que no Brasil a gente está longe, né, de chegar aos pés da República Tcheca nesse contexto. Mas uma única pessoa, que é esse pesquisador aqui, Kamil Kucha, tá? Hoje ele é reitor do Instituto de Defesa contra a Guerra Química e Biológica da República Tcheca. Lá a gente tem laboratórios de nível de segurança 5, que no Brasil a gente está longe de ter esse tipo de laboratório, e muitos países do mundo também, né, nível de segurança 5, é uma segurança absurdamente grande, né? Os pesquisadores que circulam dentro desses laboratórios, eles parecem astronautas, né? Altamente seguros, né? E para publicar nela, a gente tem que pagar o equivalente a R$ 12.000. E aí, voltando ao DOI, ele favorece isso. E o JCR? JCR significa Journal Citation Report, tá? Ou seja, qual a diferença entre uma revista de JCR1 para uma revista de nível para o JCR2? Então, vou escrever aqui, né, nessa minha telinha aqui, JCR igual a 1 e JCR igual a 5. Aí vamos pegar, por exemplo, uma revista, aí, eu esqueci o nome dela, mas eu tenho uma tabela aqui. As revistas com maior valor de JCR são as revistas da área de câncer, né? Então, por exemplo, JCR 200. O que significa? Qual a diferença de eu publicar 10 artigos, um artigo com JCR1 de um artigo com JCR 200, tá? O que eu deveria fazer para quantos artigos com JCR1 eu deveria publicar para chegar ao nível de produção, quer dizer, ao nível científico reconhecido equivalente a essa revista de câncer com JCR 200. Eu simplesmente, para eu chegar a esse nível, né, eu teria que publicar 200 artigos com JCR1. E o que significa isso matematicamente? Se o número de citações nessa revista, bienal, trienal ou de 5 em 5 anos, depende, tem essa oscilação. Geralmente o JCR é de 2 em 2 anos, tá? É um JCR bem atual, e isso dá para acompanhar um outro fator, que é o tempo de meia-vida da revista, tá? JCR 5 significa dizer que essa revista é 5 vezes mais citada do que o número de publicações que aparecem nela. Temos uma outra famosa, duas outras famosas, que é a Nature e a Science. Ficam meio que brigando, né, com JCR de aproximadamente 30, né?
Então, se eu publicar um artigo da Nature por ano, significa que eu posso respirar, né? É o mesmo que eu publicar 30 artigos com JCR1 por ano. Então, basta eu publicar apenas um. E se eu publico um único artigo com JCR 200, é o mesmo que para uma pessoa que gosta de publicar em revista com JCR1, para ela me alcançar, ela teria que publicar 200 artigos com JCR1. Não sei se ficou claro aí para vocês, tá? Produções... sim, a Jocélia está pedindo para eu falar aqui sobre a diferença entre produção bibliográfica e produção técnica, tá? Jocélia, produção bibliográfica, né, eu diria que estaria voltada mais à área acadêmica, propriamente dito, né? E a produção técnica, ela abriria um espaço, por exemplo, para os institutos federais, né, os quais nós estamos inseridos como docentes, né, servidores públicos dos institutos federais. A gente pode transformar, né, trabalhos dos nossos alunos, né, principalmente falando dos cursos técnicos, em produções técnicas e até graduações, né, que envolvem bacharelados em produções técnicas, né? Então, se você tem um perfil de trabalhar mais na área acadêmica, né, você pode utilizar mais produção bibliográfica acadêmica do que produção técnica propriamente dita. Eu poderia dizer que o desenvolvimento de um software ou de uma patente também não deixa de ser uma produção técnica. E no final eu acho que todos eles acabam andando um pouquinho junto, né? Se alguém quiser contribuir com mais alguma questão aí, tá? Porque esse aí é meu ponto de vista particular, entendeu, Jocélia? Então, não sei se esclareci, tá? Então, mas se quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Então, a gente chegou aqui na nossa... né, o currículo, né? A gente falou de JCR, de DOI, tá? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para falar, eu vou tentar acelerar aqui, se for o caso, Jocélia. Eu vou abrir aqui a página. Quanto tempo eu tenho, Jocélia? 10 minutos? Tá, então vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? É um prazer tê-lo aqui, o nosso diretor de pesquisa, o Sávio, né? Obrigado, Sávio, pela participação, é um prazer aí, enorme, né? A gente trabalha juntos, né? E dá essa oportunidade, tem indicado o meu nome. Prazer é todo meu, na verdade, é uma honra, né? Nós aqui, esse grupo, poder assistir você falar sobre isso aí, com tanta propriedade. Parabéns pelo trabalho aí, viu, que você faz. Beleza, obrigado, Sávio. E voltando aqui o SJR, gente, que poucos sabem o significado disso, cliquei no link errado, vou voltar aqui, tá? Vou só fechar no SJR, que o SJR ele é basicamente o Scientific Report Journal, né? Eu poderia dizer isso, ele é o Simago Journal and Country, né? Ele nos dá, por exemplo, o ranqueamento por país, né? Eu lembro que há uns 5 anos atrás, em todos os quesitos aqui, eu vou falar bem rapidamente isso, né? Que o Brasil estava lá na posição de um dos últimos. E aí, inicialmente, né, curiosamente, eu fui procurar o Brasil, melhoramos muito, gente. Se eu não me engano, o Brasil, nesse quesito aqui, ele está na posição 15. Olha que bacana, né? Então, estamos crescendo cientificamente. Isso é importante para nós. Então, a gente pode ranquear pelo número de documentos,
número de documentos citáveis, número de citações, número de autocitações, citações por documentos e o H-index, né? Hirsch index, tá? O que significa o fator ou o fator H, tá? Se o meu fator H é 12, significa dizer que eu tenho 12 ou mais artigos que eu tenho pelo menos 12 artigos com 12 ou mais citações. Se o meu fator H é 1, eu tenho um artigo com uma ou mais citações. Se o meu fator H é 2, com 2 artigos com 2 ou mais citações. Então, são algumas denominações aí que a gente não está acostumado, né? Mas esse SJR, ele é importante, tá? Eu não vou me atentar muito a falar de todos eles, os copos e tal, e caso vocês tenham dúvidas, tem um link na minha apresentação, eu só vou andar aqui um pouquinho rápido, tá? Eu vou voltar aqui à apresentação de slide, porque aí eu até circulei aqui, né, essas bases de dados, Scopus e Web of Science, Thomson, né, e seguindo em frente, né, com a apresentação, a gente já falou um pouquinho, Qualis, né, Qualis é uma conceituação dada pela CAPES, né, Índice de Qualidade dos Trabalhos no Brasil, DOI, a gente tem que pagar pelo DOI, tá? Inclusive na revista Eficiências, a gente conseguiu nos 2 anos para cá, e se eu não me engano, a gente paga $2 por DOI, não é barato. E aí a gente ficou com uma dúvida sobre o JCR, né? O fator H eu já falei dele, né? O que é necessário para a revista ter JCR? Aí, para tirar essa dúvida, né, que foi uma dúvida até do corpo editorial da nossa revista Eficiências, eu convidei eu tirei essa dúvida com o editor-chefe da revista Orbital, a qual eu faço parte também, e ele falou, tudo bem, o DOI é pago, mas não é ferramenta de indexação, apenas para o artigo ter uma localização na web de forma persistente. O JCR ele vai dar para a revista o fator de impacto. Apenas o Clarivate, vocês podem clicar no link, né, não vou falar detalhes, detém o monopólio de fornecer o fator de impacto. Para a Orbital, por exemplo, ou a Eficiências TJCR, o fator de impacto, ela precisa entrar para o Science Citation Index Expanded, da Clarivate. Por enquanto, estamos indexando no Emerging Source Citation Index, que é a porta de entrada para o SCIE. As revistas que estão no ESCI são monitoradas e, se atingirem os critérios que não são claros, né, são promovidos para o SCIE. Aí, então, a revista passa a ter JCR. A gente vai lutar, né, continuando como membros da equipe editorial, com certeza, né, assim como a gente lutou para que a revista Eficiências tivesse DOI, vamos continuar lutando para que ela tenha JCR. E aí outras fontes de difusão da produção científica, né, tem o ResearchGate, que é importante, né, tipo um currículo LaTeX internacional, tem o Plubons, que está ligado ao ESI Web of Knowledge, né? E isso tudo é importante o quê? Para aumentar a nossa rede de colaboração, tá? E aí eu convido vocês, né, a publicarem, fazer parte desse time, né, e publicarem na revista Eficiências, cuja página é essa, e também na revista Orbital, para quem for da área da química. E aí o início da corrida, né? Eu dei como exemplo, né, dessa corrida, nessa trajetória, do meu próprio currículo LaTeX, né? Se eu for aqui e tentar imprimir o meu currículo LaTeX, ele vai dar por volta aqui de 16 páginas, tá? Não é um currículo pequeno, mas não é um currículo tão grande.
E aí viria a pergunta, como que seria, né, o currículo no final dessa corrida, quando o pesquisador atinge a plenitude científica? Como que vocês acham que seria um currículo, por exemplo, do Kurt Wittrich, que foi Prêmio Nobel em Química em 2003? Quantas páginas vocês acham que o currículo do Prêmio Nobel teria? Vamos lá. Jocélia ou Sávio, que está aí presente, quantas páginas você acha que o currículo do Prêmio Nobel teria, o Sávio? Mas, tamanho não é documento, não, né? Boa, boa, excelente, Sávio. Tamanho não é documento. Então, se a gente clicar aqui no currículo do nosso Prêmio Nobel em Química, né? Se a gente clicar aqui, o currículo do Prêmio Nobel tem 8 páginas, é menor do que o meu. Por quê? Para ele basta isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl F, Nobel. Nobel Prize in Chemistry. Na realidade, eu errei. Prêmio Nobel em Química em 2002. E fora outras premiações. Tá? É um currículo que não está atualizado. Eu baixei ele porque ele participou de um evento em 2014, o Bryce Madcan. E aí um cara desse não precisa botar muita coisa no currículo dele. Basta ele colocar que foi Prêmio Nobel e pronto. Né? Eu posso até colocar, eu sou filho da professora Ailene e do professor Osvaldo, sou casado com a doutora Simone e sou o Prêmio Nobel em Química. Em 5, 6 linhas eu posso definir um currículo reconhecido mundialmente sem precisar colocar mais nada. Então está aí a vantagem de se alcançar a plenitude científica, né? E aí, falando em Prêmio Nobel, né, a minha aluna, hoje orientanda de mestrado, o trabalho dela foi selecionado, saiu até não sei se é Gazeta ou Tribuna, né? Eu não estou vendo aqui direito, está bem pequeno, a Gazeta, né? E aí gerou essa entrevista, né? E esse trabalho foi apresentado assim, no mesmo evento que o conferencista da palestra de abertura foi o Kurt Wittrich. E aí ela falou, poxa, professor, você não vai nesse evento? Eu falei, olha, Isadora, eu estou com muitas aulas, né? Porque no IFES a gente tem bastante aulas, né? Não pode, senão tem que repor depois. E aí eu falei, não, é oportunidade para você, só me faz um favor. Tira uma foto com o Prêmio Nobel em Química e me manda que nas minhas apresentações, com sua licença, eu usarei essa imagem. Né? Então, eu não o conheci pessoalmente, mas a minha aluna, né, tá defendendo o mestrado em junho, se tudo dando certo aí, ela conseguiu tirar a foto ao lado do Kurt Wittrich, né? E eu queria fazer agradecimentos ao IFES, em especial o IFES Cariacica, né, a nossa diretora de pesquisa, Jocélia, ao diretor de pesquisa geral, Sávio, por ter indicado o meu nome como palestrante, ao professor e o nosso pró-reitor, André Romero, a toda a plateia aqui presente, a FAPES, o edital de demanda Covid, onde eu tenho trabalhado intensamente, e principalmente a minha família, tá? Que me deu muito amor e que sem amor eu nada seria. E juntando isso, né, esse momento complicado de Covid que nós estamos passando, né, que eu e a equipe estamos trabalhando intensamente no planejamento de fármacos presentes em produtos naturais que tenham atividade contra o coronavírus, né, o novo coronavírus, eu gostaria de deixar, né, uma homenagem à minha tia e madrinha, né, que partiu no dia 16 de janeiro desse ano
de Covid, e junto com isso, né, em memória de muitos familiares que perderam seus entes queridos. Tá? Então, eu gostaria de finalizar essa apresentação com essa fotografia da minha madrinha. Foi uma perda dolorosa, e é isso aí. E professor Arlan, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Obrigada, Sábio, pela presença aqui também. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Arlan, a gente tem uma perguntinha aqui no chat, do Fred também, que ele pediu para você falar um pouquinho sobre o Orcide. Orcide? Tudo bem, o Fred. O Orcide, assim como o látex, tá? Tá tudo integrado, né? É uma forma, né, de aumentar a difusão científica, né? Aqui, o meu Orcide, tá? Ele é nada mais, nada menos, Fred, do que um currículo látex internacional. Seria um link para que o nosso currículo látex, ou melhor, a nossa produção técnica e bibliográfica, se torne visível no mundo. E eu acho que isso tem contribuído também para aumentar o nosso SJR. Se eu clico aqui, por exemplo, no meu Orcide, olha o que vai aparecer, tá? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Não botei foto, mas eu posso botar. Posso botar uma bibliografia em inglês, claro, se eu quero que isso seja visto no mundo, a bibliografia em inglês, né? E aqui estão meus artigos, né? Com as suas respectivas citações e tudo mais. E o mesmo, Fred, se dá quando eu vou buscar meu currículo no Research ID, que é uma outra plataforma de divulgação da nossa produção, tá? Que ele é conhecido também como Plubons, né? Você precisa ter um login e uma senha. E o bacana desse Plubons, né? Publons, é que ele nos dá, né, uma estatística também. Então, por exemplo, aqui, ele computou 33 publicações, eu estou com 45, e o total de vezes citados, ou seja, eu tenho 418 citações. E o meu fator H calculado pelo Plubons é 13, ou seja, eu tenho pelo menos 13 artigos com 13 ou mais citações. E aqui estão meus trabalhos, e aqui tem uma estatística muito bacana, né, que o Plubons faz, né, citações por ano, o período, enfim. Então, falando rapidamente, eu não sei se eu esclareci sua dúvida, ou Fred, mas é mais ou menos isso aí. Acredito que sim, Arlan, ele colocou aqui obrigada, que são ótimas informações. O professor Erivelto, ele pontua aqui, Arlan, sobre a importância de se colocar no Lattes a área de conhecimento, né, do pesquisador. Muitas vezes as pessoas preenchem o Lattes, mas não colocam a área de conhecimento. E isso, para os indicadores da instituição, isso faz falta, né? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também. Não, é exatamente isso. E obrigado aí pela contribuição, Erivelto. É bacana, isso mesmo aí que você descreveu, né? É importantíssimo, sim, a gente colocar a área de conhecimento, porque exatamente por essas razões aí. Obrigado, Erivelto. Pessoal, alguém gostaria de colocar mais algum questionamento? Alguma contribuição? A gente já está... Pode falar, Sá. Só para deixar aqui registrado, porque muita gente vai querer ver isso aí depois, né? Então, fica tranquilo, Arlan, que você vai ficar para prosperidade aí, tá bom? Sua palestra, sua apresentação. Inclusive, eu vou assisti-la
porque eu perdi o comecinho, hein? Não, tranquilo. E obrigado mais uma vez, Sávia. Daqui a pouco, a gente vai colocar no canal do IFES Cariacica no YouTube, né? No final da palestra. Quem entrou aqui agora foi o André Romero. Será que ele consegue nos ouvir? Boa tarde, André. Ei, boa tarde. Se ele tá... Boa tarde, André. Jocélia, eu coloquei um agradecimento a você aqui, ó. 1000 perdões para ele, mas eu já tinha falado para ele, peço desculpa para você também, não, que eu estava numa banca de TCC. Sem problema. Mas eu falei, antes atrasado do que nunca. Não, beleza, é um prazer aí, tá? Vocês, né? Essa equipe aí é sensacional. Obrigado aí por me deixar fazer parte de alguma forma dessa equipe. Só tenho a agradecer. Não, tá jóia. André, você chegou no finalzinho. Mas você quer falar alguma coisa? Quer fazer algum... Não, eu queria falar assim, eu queria agradecer, fazer um agradecimento muito especial por esses movimentos que estão sendo feitos pelo Campus Cariacica, Sávio também, e pela participação dos colegas pesquisadores. Sei que Sávio já fez a apresentação, a Márcia eu não pude, eu estava em reunião, não pude participar da reunião que vocês fizeram, da apresentação que vocês fizeram. A Arlan também conversou comigo, sabia que ele ia fazer a apresentação, eu pedi desculpa para ele, falei que ia entrar, mas eu estava como minha aluna de TCC, acabou agora e acabei entrando. Eu só tenho que agradecer esse movimento, a gente tem a real noção de que a pesquisa institucional nossa precisa ser melhorada mais ainda, que a gente precisa atingir outros campos, que a gente está fazendo um trabalho, na verdade, de difusão científica, você entendeu? Nós temos pesquisadores excepcionais dentro da nossa instituição, como Arlan, como Sávio, como... Estou citando alguns nomes, né? Igual o Anderson Romão, tá? Nós temos muitos pesquisadores, mas a gente precisa assim, ampliar as coisas. A gente precisa... Como assim? Eu vou usar uma palavra de democratizar as ciências, entendeu? Dentro da nossa instituição. Eu acho que pesquisadores, e esses trabalhos que vocês estão fazendo, que o Sávio está fazendo, que a Márcia está fazendo, que Pedro está fazendo, sabe, são muito importantes para que a nossa instituição seja muito mais forte na parte da pesquisa e da pós-graduação. Então, minha gratidão, meu respeito por vocês. Eu sei que aqueles que trabalham na área da pesquisa, na área da ciência, muitas vezes não são compreendidos, às vezes até a falta de compreensão dentro dos nossos campos, por parte dos nossos colegas. Mas a gente está lutando, a luta não é no sentido de briga, na verdade, a luta no sentido de buscar essa compreensão dos nossos colegas, da importância, né, da pesquisa, da pós-graduação e da extensão, que são obrigações nossas pela 11.892. É isso. Joia. Obrigada, André, pela presença aqui. Né? A gente estava finalizando mesmo, né, professor Arlan? Eu perguntei se alguém tinha mais alguma colocação. As pessoas estão agradecendo. Que eu entrei, foi o acaso, tá? Eu não sabia que estava acabando. Tranquilo. Boa tarde. Mas foi ótimo, André. As pessoas agradecendo, parabenizando pelo trabalho, né, do professor Arlan, de toda a PRPPG. Para quem é de fora do IFES, o professor André é nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Sávio, nosso diretor de pesquisa, né, e o professor Arlan é editor da revista Eficiência, né, e professor de Química, do campus Vila Velha. E eu sou do campus Cariacica, sou Juscelia, diretora de pesquisa, pós-graduação e extensão do campus Cariacica. E eu finalizo agradecendo a presença de todos, mais uma vez. Em breve a gente se vê novamente aí em outro momento, em outra palestra, mas essa série de três finaliza aqui com essa oficina do professor Arlan. Então, agradeço mais uma vez, bom final de semana a todos, né? E vamos submeter aí aos editais PICT da reitoria. Obrigado, gente, mais uma vez aí, tá? É isso aí, parabéns mais uma vez, obrigado a todos também. Bom final de semana. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Abraço, tchau, parabéns, Juscelia, pelo evento. Eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.